Graça e paz a todos. Dando continuidade aos estudos da carta de Paulo aos Efésios, hoje nós chegamos no capítulo 5, onde nós vamos falar com o tema Imitadores de Deus. O nosso texto é de Efésios 5, de 1 até o verso de número 17. E nós estaremos abordando um assunto de muita importância quando Paulo está frisando neste texto que a graça nos tornou filhos de Deus, e com isso há uma questão muito natural na vida do crente: imitar o seu pai, espiritualmente falando. E aqui nesse caso, logicamente, nós temos Deus como nosso Pai Celestial, onde ele começa no verso 1 dizendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Certamente é muito natural que o filho ele tenha imitações do seu pai. No aspecto natural, por exemplo, da família, o filho normalmente traz alguns traços do pai, se parece muito com o pai, até mesmo às vezes no falar, no seu jeito, o seu corpo, e em alguns casos os filhos imitam os pais nas profissões. Então é algo muito proveitoso Paulo dizer, e muito profundo também, Paulo abordar essa questão para que os crentes sejam imitadores de Deus. Aqui, além da posição de filhos, agora cabe a nós ter atitude, porque primeiro a posição foi Deus quem nos fez filhos dele. Lá em 1 João 3,1 diz que com grande amor tem nos dado o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos fez nascer de novo, quando na salvação pela sua graça nós fomos regenerados, feito nova criatura. Quando nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. Então, ser imitador é algo muito natural no mundo espiritual para o verdadeiro crente, para que ele possa, então, imitar o caráter, imitar as atitudes, aquilo que de fato é a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então, hoje nós vamos estudar isso. Eu espero que você possa compreender e entender a importância que tem os atos da sua vida, porque aqui, tanto no aspecto interior quanto exterior, nós teremos evidências de que fato você é filho de Deus, porque você será um imitador dele. Certamente a imitação aqui não implica em sermos perfeitos como Deus é, não implica no fato de nós nunca cometermos pecado como Deus não comete, mas certamente é representar como se fosse uma cópia, nós expressarmos características da natureza de Deus em nossa vida, como Paulo diz lá em Gálatas 2,20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então a imitação tem como ponto base a representatividade da natureza de Jesus Cristo, que é Deus, na minha vida, nos meus atos, nos meus comportamentos, nas minhas palavras, na minha maneira de me vestir diante das pessoas, na maneira que eu reajo às coisas da vida, nos relacionamentos com as pessoas. Então tudo isso vai ser um conjunto de evidências de que eu estou imitando o Senhor. Então, portanto, nós vamos falar hoje a respeito disso. E como eu disse no primeiro verso, Paulo já disse: sede, pois, depois de falar a respeito do chamado, do nosso comportamento, do novo homem que foi feito em Cristo, agora cabe a você, meu irmão, cabe a nós, juntamente com toda a nossa igreja, sermos imitadores de Deus. Meus irmãos, isso é um desafio muito grande, porque infelizmente nós temos a tendência de ter como padrão muitos costumes da nossa cultura moderna. Mas o crente que pertence a um outro reino tem um outro comportamento, e o nosso padrão de vida tem que partir da vontade de Deus e não do mundo, porque certamente nós
teremos essa identidade como filhos. Então, nós vamos estudar e vamos falar de 3 coisas que irão definir como nós imitamos Deus. Em que aspecto nós podemos imitar Deus? Primeiramente, nós imitamos andando em amor. Segundo, nós imitamos Deus andando na luz. E terceiro, imitamos Deus andando em sabedoria. O primeiro ponto que nós observamos na nossa revista é justamente isso, andando em amor. O verso 2 do nosso texto diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, a primeira coisa que nos torna imitadores de Deus é quando, irmãos, nós aprendemos a andar em amor. Porque Deus, o próprio Deus, é amor. 1 de João, capítulo 4, diz uma coisa muito interessante a respeito disso. Olha só o que ele diz aqui. 1 de João 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então nós imitamos ao Senhor quando a nossa vida está totalmente direcionada, nossos atos são feitos em amor. Lá em 1 Coríntios, ele pede justamente isso. No capítulo 16, verso 14 de 1 Coríntios: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Todos os atos. Eu vou elogiar alguém, eu vou prestar serviço para alguém, eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me relacionar com alguém, eu vou conversar com alguém, eu vou ouvir o conselho de alguém. Então todos os nossos atos tem que ser feito com amor. Esse é andar, é um estilo de vida, é uma característica em que nós vivemos em amor. Então, tudo que nós vamos nos referir em nossa vida está voltado pelo amor. Esta é a imitação. O próprio Deus fez a maior demonstração de amor de toda a história que se possa referir na existência. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto que ele foi capaz de dar o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, é justamente a partir desta revelação que nós precisamos imitar, uma vez que nos tornamos filhos de Deus amados. Olha só, ele diz, como filho amado, nós somos amados por Deus. Isso é algo muito maravilhoso, você saber que Deus te ama, que Deus nos ama. E este amor que Deus nos deu foi um amor gracioso, um amor grátis, um amor de graça, um amor que na verdade nós não merecíamos e mesmo assim Ele nos amou. Portanto, se você passa a amar uma pessoa incondicionalmente, como nós aprendemos que o amor aqui dito na Bíblia em relação a Deus é o amor ágape, aquele amor incondicional, você ama as pessoas. O seu relacionamento com as pessoas não está baseado apenas em amizade, em afinidade, se a pessoa é boazinha ou não, se te agrada ou não. Se você se relaciona com este amor incondicional, independente dessas coisas, então é uma grande demonstração de que você está imitando a Deus, porque foi assim que Ele fez por nós, quando Ele em Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. E é isso, meus irmãos, que Jesus pede lá em João 13, 34, 35, que ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos ameis. Ou seja, como que deve ser o nosso amor na igreja, o nosso amor fraternal? Tem que ser semelhante, imitando o amor de Cristo. Se for outro tipo de amor, então certamente não vai ter valor nenhum. Lembre-se, nós temos que imitar. Quando você estiver relacionando com alguém, olhando para a igreja, para o seu próximo, pense: Senhor, até quando estou amando essa pessoa da maneira que o Senhor amou? Isso é imitar Deus. Então você precisa muito pensar nesse aspecto. A primeira coisa é amar. Segundo, imitar a Deus é andar na luz. Aqui tem algo muito profundo, meus irmãos, em relação a essa atitude do crente em parecer com Jesus.
imitando Deus no seu comportamento. Paulo aqui nesse trecho do verso 3 até o verso de número 13, ele vai falar justamente a respeito da nossa posição por estarmos na luz. E a luz, ela discerne as coisas ruins e as coisas boas. Portanto, o crente tem uma atitude muito séria para ele poder viver diante de Deus, de forma que ele possa viver na luz, agradando ao Senhor, diferentemente de quem vive nas trevas. Quem está nas trevas não sabe para onde vai, não tem discernimento, e as trevas representadas aqui é justamente aqueles que vivem em pecado, cegados pelo pecado, e vivem toda sorte de comportamento horrível, desprezível, abomináveis diante de Deus. Olha só o que ele diz aqui, algumas palavras que inclusive não temos muito comum usá-las, mas vamos procurar definir estas palavras para que você, meu irmão, compreenda a profundidade da preocupação de Deus, para que você possa imitá-lo no aspecto de santidade, porque as trevas representam sujeira, impureza, pecaminosidade. A luz representa discernimento, representa santidade, representa pureza. Portanto, Paulo ele vai abordar inclusive muito aspecto na área da imoralidade. A palavra de Deus, irmãos, deixa um alerta muito importante para o crente, porque Deus sabe que embora no Espírito nós somos transformados, feitos filhos de Deus, nosso corpo ainda está sujeito às tentações dessa vida, como falamos na lição anterior. Nosso corpo, a nossa mente, nossa vontade ainda podem estar sujeitas a querer se alimentar e satisfazer dos prazeres pecaminosos desta vida e que desagradam terrivelmente ao Senhor. E se há uma coisa que desagrada a Deus, é a imoralidade, é o comportamento errôneo em todos os aspectos na área sexual na vida do homem. Deus sempre demonstrou a sua ira, a sua rejeição, a sua aversão dura com relação a isso na área moral. Como Deus deseja a pureza moral do crente. Então, meus irmãos, vamos analisar com muito carinho, com muito cuidado, porque esta é a vontade de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses, tem uma palavra que diz a respeito assim, ó, 1 Tessalonicenses 4, 1, 2 e 3. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, como nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus. Este é o alvo do crente. E efetivamente estáis fazendo, continuais progredindo cada vez mais. Paulo dá um elogio para a igreja em Tessalônica. Ele diz assim, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, tá vendo? Não era uma opinião pessoal de Paulo, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Verso 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então é a vontade de Deus que os seus filhos o imitem no aspecto da santidade, fugindo de toda a imoralidade que tem estragado, que tem trago uma grande desordem nas famílias, na sociedade, e coisas abomináveis têm acontecido no mundo em que nós vivemos, irmãos, e nós como igreja precisamos tomar uma posição. Você, meu irmão, tem uma identidade, e nós temos que imitar Deus fugindo, lutando contra estas coisas. Algumas palavras que nós vamos perceber aqui está relacionado diretamente a isso. Aqueles que vivem na terra, como que vivem de forma pervertida. Vamos olhar algumas aqui, mas a impudicícia, essa palavra não é muito comum entre nós, mas o que vem a ser esta palavra no original, ela tem a ver também com prostituição. Alguns a vejam como a fornicação, mas ela também está relacionada a tudo que na prostituição está envolvido, aquilo que é imoral, em que a impudicícia também tem a ver com a falta de pudor, imoralidade, indecência, tudo que envolve sensualidade voltada
voltada para o incentivo à prostituição. Então o crente, ele não pode ter isso entre ele. Ele diz, mas a impureza, toda sorte de impureza e cobiça nem sequer se nomeia entre vós, tá vendo? Não deve ser um assunto em pauta para o crente conversar normalmente como se fosse algo comum, no sentido imoral. Então tome cuidado, minha irmã, meu irmão, da maneira como você tem andado, como você tem ouvido, o que você tem assistido, o que você tem vestido, para poder incentivar, porque a falta de pudor, por exemplo, há muitas mulheres hoje que não têm mais vergonha de mostrar o seu corpo de forma sensual, para incentivar o orgulho de mostrar o seu corpo e estimular a sensualidade e a prostituição. Muito cuidado, porque quem diz é a Bíblia. Ele fala de impurezas, ou seja, são diversas perversões de natureza sexual, cobiça também relacionado a esse aspecto, desejos que alimentam os atos de imoralidade voltado para sexual. Tome cuidado com aquilo que você vê, assiste, ouve, muito zelo, porque nós temos que imitar. O Deus é um Deus puro. Deus é Deus que não se envolve com aquilo que é errôneo. Depois, no verso de número 4, ele também fala, nem conversação torpe, ou seja, todo tipo de palavras que ferem o costume, a boa decência, atitudes que ferem a boa moral. Então nós temos que ter um comportamento santo em tudo que nós fazemos, expressamos ou falamos. Tome cuidado com as palavras que você diz, fala ou se refere ao seu irmão. Tudo aquilo também é indecoroso, é infame. Muito cuidado, temos que imitar Deus. Outra palavra que quase também a gente não fala no nosso dia a dia é chocarrice. Ele diz nem palavras vãs ou chocarrice, ou seja, todas palavras inúteis, palavras que não tem nada para edificar, e expressões que denotam, por exemplo, chocarrices, brincadeiras indecentes, piadinhas que têm indiretas para falar de coisas de conotação sexual, de mulheres, de homem, falando dos órgãos íntimos. Muito cuidado com essas palavrinhas que parecem ter um tom de humor, mas por trás tem uma maliciosidade. O crente tem que fugir destas coisas. Você é filho de Deus, temos que imitá-lo. E ele fala no verso 4 que nenhum incontinente, sabeis, nenhum incontinente, ou seja, pessoas viciadas em toda essa questão sexual, de sensualidade, que se mostra, ou fala, ou age, ou impuro, ou avarento, ou seja, pessoas ligadas a essa vida material, tudo em prol do prazer, que a Bíblia chama que isso é idolatria. É como se fosse um Deus para satisfazer a pessoa, não tem herança no reino de Deus e Cristo. Então, meu irmão, como que nós podemos praticar, participar, ser cúmplice dessas coisas, como ele disse, portanto, não sejais participantes com eles? Que exortação, irmãos! A palavra do Senhor dá para a igreja. Jovens, homens, mulheres, não tenham participação, não sejam participantes. Aliás, além de não participar, a Bíblia ordena uma outra coisa ainda. Verso 11, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Verso 8, ele fala, pois vocês eram trevas, agora porém sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então, não podemos participar e nem ser cúmplice. O que é ser cúmplice? É você ver e achar que não tem problema. Por exemplo, se você assiste uma novela e ali há adultério, mulheres trocam maridos por outros homens, trocam por causa de outras mulheres, há atitudes homossexuais, então você acha aquilo normal e acompanha a história, você está sendo cúmplice. Muito cuidado como você recebe dentro do seu coração. Então, as atitudes dos nossas convivências na sociedade, temos que reprovar e também não ser cúmplices. Então nós precisamos em nosso coração e atitude reprovar, porque nós somos luz. A Bíblia diz ainda, verso 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Meu irmão, nós temos que imitá-lo, fugindo destas coisas. Portanto, use seu corpo para a glória de Deus, para a honra de Deus, sua língua, seus pensamentos, seus atos, suas atitudes. Use para a honra do Senhor. Não use para o seu bel prazer. Temos que imitá-lo, assim como Jesus renunciou para servir ao Pai. Nós precisamos aprender a renunciar para poder fazer a sua vontade. E terceiro,
nós observamos aqui que ele, para imitar Deus, é andando em sabedoria. Verso de número 15, portanto, depois dele falar que nós somos luz, precisamos não participar agora. Como podemos fazer isso para andar e de forma a imitar o Senhor em sabedoria? Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Não como pessoas loucas, pessoas que não pensam, que não raciocinam, que não têm coerência na sua vida, que não são racionais. Vede prudentemente. A prudência é uma característica de alguém que tudo que ele faz, ele analisa, ele pensa, ele reflete, ele é cauteloso antes dele tomar atitude. Por exemplo, a pessoa vai fazer a compra de alguma coisa, ele pensa primeiro, analisa. Se ele vai falar de alguém, ele pensa nas suas palavras. Irmãos, essa prudência, ela é um ato de sabedoria do Senhor. A sabedoria que vem lá do alto é uma sabedoria onde nós imitamos a Deus em tudo que Ele faz. Porque a Bíblia diz, por exemplo, lá em Provérbios, é uma grande expressão da sabedoria de Deus. E Ele revela para nós, para que nós sejamos sábios a cada dia. Porque a sabedoria, ela reflete Deus na nossa vida. Sabedoria, ou ser sábio, é saber o que é certo e fazer aquela coisa porque é certo. Esse é o sábio. Ele sabe o que é certo e ele vai fazer porque é certo. Não por causa do contexto em que ele vive, não por causa de alguém fez ou deixou de fazer. Não, eu vou fazer porque eu aprendi que isso aqui é certo e eu vou fazer o que é certo. Isso é sábio. Por isso que ele fala, procurai andar com sabedoria, andando em sabedoria. Verso 16 diz, remindo. Nós somos sábios, remindo, resgatando, aproveitando o tempo da melhor maneira possível, porque os dias são maus. Muitos de nós, um dia, vamos lamentar e chorar por tantas coisas que nós desperdiçamos nosso tempo. E vamos ver o quanto vai fazer falta no futuro. Cada minuto, gente, cada tempo que você faz a vontade de Deus, é como se você estivesse somando uma bênção para o futuro da sua vida. É como se você estivesse depositando coisas que depois você vai desfrutar. Portanto, aproveite o tempo. Não jogue o tempo fora. Não gaste seu tempo para que você possa ser grandemente abençoado. E aí, verso 17... por essa razão não vos torneis insensatos, não vos torneis loucos, não sejam pessoas irracionais, não deixem de refletir, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Deus tem um plano para cada um de nós. Procure saber que plano Deus tem para a sua vida. Procure saber quais são os planos de Deus para a sua vida. Deus quer te usar. Deus quer fazer de você um instrumento. Mas primeiramente você precisa saber como você tem andado em sabedoria. E quem nos dá sabedoria é o Espírito Santo mediante a sua palavra. Davi falou no Salmo 119 que ele era mais sábio do que os seus senhores da época, porque ele contemplava as belezas da lei de Deus. Ele era orientado pelas verdades de Deus. Imitar Deus é fazer tudo aquilo que é certo por causa da bondade. De fazer porque nós queremos fazer o que é certo. Deus nunca fez as coisas para tentar agradar o homem. Deus nunca fez as coisas para tentar agradar as pessoas. Deus nunca fez as coisas para tentar satisfazer a vontade do homem carnal, mas sempre procurou fazer para que o homem fosse beneficiado por causa da sua graça, porque Deus ama. Então, portanto, a sabedoria é justamente algo que nós temos a viver, cada ato, decisão que nós temos que tomar para agradar o Senhor. Vede, observe, vigie como vocês têm andado, remindo, resgatando o tempo e buscando entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E certamente, imitando Deus, nós teremos uma enorme aprovação, uma autêntica aprovação de Deus em nós, como filhos amados, para imitar a Deus. Aqueles que não se preocupam, não têm esse desejo de se imitar Deus, de andar imitando para se encaixar cada dia na sua vontade, procurando fazer a sua vontade, então pode ser uma evidência que é apenas um religioso, um frequentador de igreja, apenas um evangélico nominal, mas não é filho verdadeiramente transformado.
Que Deus nos abençoe e que cada dia você possa se parecer com Jesus, imitando Deus, imitando o Senhor, sendo imitador, que isto se cumpra na sua vida, para que o nome de Deus seja glorificado e você seja aprovado diante dele. Que Deus nos abençoe.